Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a nosso encontro, a nossa aula para falarmos sobre um dos assuntos que mais gera dúvida para você, aluno, aluna, que está se preparando para a sua segunda fase do exame da OAB FGV. Eu sou o professor Pedro Bonifácio e hoje eu sou professor nas matérias de segunda fase há mais de 10 anos em direito tributário e também no direito administrativo, né? Então, se você está assistindo o meu vídeo, provavelmente você deve estar fazendo uma dessas duas segundas fases, né? Mas, na verdade, essa aula de marcação do código, ela pode ser assistida, né, por qualquer um, de qualquer segunda fase da nossa prova da OAB FGV. Porque a ideia da marcação, ela é a mesma, né? A lógica da marcação, ela é a mesma. Então, eu decidi fazer esse encontro apenas para você entender um pouquinho como é que funciona a marcação, para que ela serve, o que pode, o que não pode, quais são as regras da OAB FGV. Os alunos ficam muito aflitos de saberem se eles estão fazendo a marcação corretamente, se tem alguma coisa que está no código que pode gerar, né, a apreensão do código ou pode gerar a desclassificação do candidato. Então, por isso, tome bastante cuidado. A prova de segunda fase, você bem sabe, ela é feita por uma peça prático-profissional e por 4 questões dissertativas. E a grande diferença da prova de segunda fase é que, além de dar a resposta, além de conhecer o conteúdo, você precisa dizer o fundamento da sua resposta. De onde que você tirou aquela resposta? Foi da lei? Você tirou isso de uma súmula? Você tirou isso de um artigo? Então, a primeira fase, a grande estratégia de aprovação é você ter memorização, é você tentar fixar o máximo que você conseguir de conteúdo de todas as matérias que são cobradas na primeira fase. A segunda fase é uma matéria só, e teoricamente a matéria que você tem mais predileção, aquela que você mais se identificou. E aí, dentro desse critério da FGV OAB, o que eles vão fazer? Eles vão cobrar de você o conhecimento da legislação. Então não basta dizer sim ou não, você tem que dizer da onde veio aquele fundamento, de onde você tirou o conteúdo daquela resposta. E é para isso que serve a marcação. Doutores, muitos alunos ficam muito preocupados em fazer uma marcação emergencial. Pedro, eu já preciso marcar meu código na primeira semana de aula. Calma, porque a marcação, ela não vai te deixar mais inteligente. A marcação, ela não vai fazer com que você memorize melhor os conteúdos. Nada disso. Para que serve, então, a marcação, Pedro? Para que você ache mais rápido aquela resposta com relação ao seu fundamento. Quando o aluno ele lê uma questão de direito tributário, de direito administrativo, ele já vai saber mais ou menos a resposta. O problema é que ele precisa trazer o fundamento, de onde ele tirou aquela resposta. E esse fundamento, ele tem uma pontuação significativa na prova, principalmente na peça prático-profissional. Normalmente, os nossos examinadores, eles carregam com uma pontuação bastante expressiva, você não só trazer aquele princípio, aquela regra, aquela tese, mas você também trazer o fundamento da sua resposta. E nas questões dissertativas, nós estamos falando que cada alternativa vai carregar ali em torno de 10, 15 décimos só pela fundamentação do artigo, pela informação da súmula de onde você tirou, de onde você extraiu aquela informação. Então, por isso, gente, ter um código bem marcado significa que você vai encontrar com mais facilidade e com mais rapidez aquele artigo, aquela súmula que fundamenta a sua resposta. É basicamente para isso que serve a marcação do código, tá? Então você precisa ter um vademecum, pelo menos do ano da sua prova, né? Seria muito bom que você tivesse o vademecum mais recente da editora, que você tivesse o vademecum mais próximo da prova que você vai fazer. Como nós estamos em 2023, se você tiver um código pelo menos de segundo semestre de 2022, ótimo, tá? Doutores, se você não tiver um código pelo menos do segundo semestre, pode ser que, dependendo da sua área, uma súmula nova, um artigo novo, uma alteração legislativa você não vai ter. E o nosso examinador da prova de segunda fase, o que ele mais gosta de perguntar? Novidade. Atualização legislativa. E se você vai com um código desatualizado, isso vai representar uma significativa quebra de pontuação. Por isso, minha recomendação é que você tente buscar um vademecum pelo menos do segundo semestre do ano anterior da sua prova, tá? Mas converse com o seu professor para ver se não teve alguma alteração significativa mais próxima do seu exame. No direito tributário, a última grande alteração legislativa foi em fevereiro de 2022, mas nós já tivemos algumas súmulas também, mas nada de muito destaque do segundo semestre. Se você tiver pelo menos um de segundo semestre, ótimo. Abra o código, vê lá na capa, nas primeiras folhas, não na capa,
capa, mas nas primeiras páginas, onde tem ali os dados da editora, a data do fechamento da edição. Isso é muito importante. Olhe não o ano do código, mas olhe a data do fechamento da edição. É essa data que vai indicar quando que o seu vade-mecum, sob o ponto de vista de legislação, foi atualizado, tá? Olhe a data do fechamento da edição, que isso é muito importante, ok? Bom, só que como eu falei a vocês, a marcação ela serve como uma ideia de você achar mais rápido aquele artigo e súmula. Imagine que cada vez que você tiver que pesquisar, você olhar o código inteiro, nossa, Pedro, eu sei, por exemplo, tem uma súmula, mas eu vou ter que ler as mais de 700 súmulas do Supremo para achar que eu preciso? Não tem lógica. Por isso que você vai precisar fazer uma marcação inteligente dentro do seu código, mas que para você faça sentido. A metodologia de uma marcação do código, ela não é una, ela não é singular. Não existe só uma metodologia. Você pode ter várias metodologias, mas você tem que escolher a que para você faz mais sentido. Você tem que escolher aquela metodologia que para você tem mais ligação com a sua forma de raciocinar, a sua forma de pensar. Então eu aqui vou me dispor a falar um pouco da minha metodologia. Como que eu marcaria o meu código se eu tivesse que fazer a segunda fase de novo, né? Na minha época, inclusive, podia levar doutrinas também. Então a gente tinha que fazer uma marcação para ajudar a achar rapidamente aquela informação. Imagina 5 horas, passar rápido, né? E na minha época era uma peça prático-profissional e, salvo engano, 5 questões. Hoje é uma peça e 4 questões, mas também temos letra A e B. Então eles complicaram um pouco mais, né? Então por isso você precisa achar rápido. E cada minuto na prova faz diferença. Se você achou que a primeira fase você teve pouco tempo, na segunda, então, esse sentimento vai aumentar. Não estou falando isso para te desesperar. Eu estou falando isso para você ter a noção real da importância de uma boa marcação. O aluno que chega para mim no dia da prova e está com o vade-mecum limpo, eu fico impressionado. Eu falo, mas e aí, como é que você vai achar as coisas? Você sabe tudo de cor? Não precisa, né? Acabou aquela memorização, porque isso era na primeira fase. Na segunda fase, a prova é com consulta, então você precisa saber onde achar, você precisa saber como é que você vai conseguir chegar naquela informação. Por isso eu sugiro que você use clips, tá? E esses clips de cores diversas. Então se você puder comprar lá uma caixinha de clips, azul, verde, roxa, enfim, todas as cores que você puder. Se você é meu aluno do curso presencial ou do curso online é mais difícil, mas o curso presencial, tenta dividir com um colega. Fala, vamos comprar junto? Por quê? Porque uma caixinha vem 100 cores às vezes. Você não vai usar 100 cores não, né? 100 unidades daquela cor. E você não vai usar 100 clipes da mesma cor, né? Então, talvez, às vezes, vale a pena você marcar com um colega para vocês dividirem uma caixinha de clipes, porque você vai usar em torno de 15, 20 clipes da mesma cor. Então, e várias cores, né? Então, se você puder fazer isso de forma combinada, fica melhor do que você comprar sozinho todas as cores, tá bom? Mas fica a seu critério, você que é do mundo online, talvez a gente não consiga, você não consiga compartilhar. Talvez um colega aí que mora perto da sua casa, um colega de faculdade, que também tem que fazer, né, a sua marcação do código, talvez ele combine com você, então tente fazer isso, tá bom? E você também precisa de etiquetas produzidas por editoras, né? As etiquetas, elas servem para você achar mais rápido a lei, achar mais rápido onde estão as súmulas do seu código, né? Direito tributário e direito administrativo, basicamente, o que o examinador vai perguntar? As leis e as súmulas. No caso de administrativo, temos uma agravante um pouco mais específica, porque nós não temos um código, né? Não existe código do direito administrativo. Tributário já existe, penal já existe, civil existe. Então, por isso, às vezes, o aluno fica meio perdido, porque ele fala, tá, mas e agora? Onde que eu vou procurar? Em que lugar que eu tenho que ir do código? Então, por isso, pessoal, no direito administrativo, isso que eu vou falar é mais importante ainda. Você precisa ter as etiquetas para você marcar as principais leis, você precisa marcar as principais normas, tá? E essas etiquetas são aquelas etiquetas marca fácil. Eu vou mostrar aqui durante a nossa aula que tipo de etiqueta você pode adquirir para conseguir fazer isso, tá bom? Vamos primeiro, então, feita essa análise preambular, né, esse raciocínio inicial, vamos falar das regras de marcação. Então, nem preciso dizer que o seu código ele tem que ser um vade-mecum legislação seca. O que isso significa? Não pode ter comentários, nem seus e nem do editor, tá? Ela não pode estar anotada e nem comparada. O que eu quero dizer com anotada? Você não pode ficar escrevendo palavras, você não pode ficar escrevendo expressões no seu código. A única coisa que você vai poder fazer é remissão de artigos e leis e súmulas, tá? Então, quando você for escrever em algum artigo, por exemplo,
Lá no princípio da legalidade, artigo 150 da Constituição, se for fazer remissão ao CTN, artigo 97, você pode, porque você está conectando um artigo a outro, tá? Isso é que você tem que fazer mesmo. Daqui a pouco eu vou falar sobre a minha metodologia da tabela de teses, tá bom? Para que você tenha facilidade de saber qual artigo que combina com qual artigo. Vou falar com vocês sobre isso daqui a pouquinho. Mas é importante você saber que você não pode comentar nada, você não pode anotar nada, porque senão o seu vademecum vai ser confiscado pelo pelo fiscal da sua sala, né? Pelo examinador ali que estiver acompanhando você em sala de aula, tá bom? E lembrando que, diferente da primeira fase, na segunda fase, a pessoa que fica na sala de aula é um advogado, é uma advogada. Então, ele tem um conhecimento, mesmo que mínimo na sua área, sobre as regras do código. Então, ele vai passar um por um, vai olhar um por um. Então, toma cuidado, tá bom? Olha, códigos, eles podem ser, inclusive, os organizados, mas desde que não possuam, não possuam roteiros de peças processuais, tá? Isso aqui eu queria dar um enfoque maior. Doutores, você tem que ter conhecimento processual, saber identificar a peça, saber fazer as estruturas da peça, saber os pedidos da peça, e você também tem que ter conhecimento do conteúdo legislativo, das teses, das questões. Quando a gente fala de peça processual, a marcação da parte das peças, mandado de segurança, ação anulatória, essas ações, você não pode fazer roteiro de estrutura de peça. Então, eu não posso combinar artigos, combinar dispositivos que possam me ajudar na memorização de uma estrutura de peça. Ah, Pedro, eu vou lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, e vou marcar o artigo 1º da Lei 12.016, porque o artigo 5º, inciso 69, é do mandado de segurança, o artigo 1º da Lei 12.016 também pronto, aí eu não vou esquecer. Não pode, porque isso você está estruturando roteiros de peça. Isso é proibido pelo edital, é vedado expressamente. Outra coisa, Pedro, eu posso colocar aqui lá no artigo 5º, inciso 69, o artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016, para eu lembrar que mandado de segurança tem medida liminar? Não pode, porque isso é estruturar roteiro de peça. Então, na parte das peças, nós vamos fazer uma marcação apenas grifando os artigos importantes. Mas nós não vamos fazer remissão de estrutura, porque isso é proibido. Agora, já na parte do direito material, não existe essa proibição. Por isso a gente fica tranquilo, porque não existe proibição. Pedro, você falou para mim que eu não posso marcar artigos no código que combinem estrutura de peça. Mas e súmulas? Você pode, desde que não estruturem roteiros de peça, tá? Então, existem algumas súmulas, por exemplo, que falam sobre mandado de segurança. Posso colocar essas súmulas no artigo 5º, inciso 69? Pode. Porque se elas não estiverem falando sobre roteiro de peça processual, sobre quais são os pedidos que você tem que fazer, qual é a estrutura da peça, não tem problema. Então, existem algumas súmulas do Supremo, súmula 212 do STJ, nós temos súmula do Supremo que fala sobre o prazo de decadência do mandado de segurança. Não tem problema, você pode colocar, porque essas súmulas, elas não estruturam o roteiro de peças, tá bom? O que você não pode é combinar artigos, agrupar artigos que possam te lembrar uma estrutura de roteiro de peça. Nossa, Pedro, mas será que o examinador que vai estar lá na hora da prova, ele vai saber, o corretor? Doutores, eu não contaria com esse risco, tá bom? Vamos falar agora sobre índices remissivos. O índice remissivo, ele é muito importante. E o índice remissivo, ele fica no final do nosso código, ok? O índice remissivo, ele fica no final. O que é o índice remissivo? Pessoal, Pedro, eu sei que a resposta é o princípio da legalidade, mas eu não sei em que artigo que ele está. Eu vou procurar o código inteiro para achar o artigo? Não. Você vai usar o índice remissivo. O índice remissivo é um índice remissivo alfabético. Então você consegue, no final do seu código, acessar aí o índice remissivo. E aí, por meio daquilo que eu chamo de palavras-chave, plural de palavras-chave, pode ser palavras-chave também, né? Então aqui, ó, dentro dessa ideia dos índices remissivos, você vai buscar lá no índice as palavras-chave que vão te ajudar a lembrar qual é o artigo onde está aquela tese. Nossa, Pedro, eu tenho certeza que essa resposta está fundamentada no princípio da impessoalidade. Legal, mas eu não lembro o artigo. Vai lá no índice remissivo, acha a palavra impessoalidade, ou princípio,
depende de cada código que você usar, e lá na palavra-chave vai estar qual artigo que fundamenta aquela palavra. Então, galera, você não precisa, e escute isso que eu vou te falar, você não precisa memorizar os artigos. Isso acabou, você já passou pela primeira fase. Agora, o que você precisa saber é qual é o artigo. E para saber isso, você vai usar o seu índice remissivo. Você vai buscar lá no índice remissivo a palavra-chave que vai te indicar o artigo que você vai fundamentar o conteúdo da sua resposta. Então, olha que bacana. Você vai marcar o índice remissivo destacando a palavra-chave, e ela está em ordem alfabética. Então, na minha tabela, na minha metodologia que eu desenvolvi, chamada de tabela de teses, você vai saber exatamente quais são as principais palavras-chave para eu lembrar o conteúdo do artigo. Para eu lembrar, na verdade, no índice remissivo, qual é o artigo. E quando você fizer a pintura, a marcação, você vai saber exatamente qual artigo fundamenta aquela resposta, tá? Então acompanha aqui comigo para você entender basicamente. Ó, você pode sim utilizar marca-texto. Então você quer grifar com marca-texto? Pode. Você quer grifar com traço? Pode. Você quer grifar com uma caneta? Pode. Ou você pode fazer, inclusive, remissão a artigos ou a leis, que é o que eu estou falando, né? Ah, lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição, eu vou fazer remissão ao artigo 97 do CTN. Lá no artigo 144 do CTN, eu faço remissão ao artigo 153A da Constituição. Essas combinações de artigos você pode fazer. Ah, lá no artigo 175 da Constituição, que fala sobre delegação de concessão pública, eu faço a remissão à Lei 8987 de 95. Ah, lá no artigo 173, que fala sobre empresa estatal, eu faço remissão à Lei 13.303, que é a lei da empresa estatal. Tudo isso é para te ajudar a lembrar de forma mais rápida. Lembra que a marcação, ela potencializa, ela agiliza encontrar o dispositivo da lei que dá a resposta, que dá fundamento àquele conteúdo que você respondeu. Essa é a ideia. Por isso que você vai fazer essas remissões. Mas, Pedro, como é que eu vou saber qual que é a lei que combina com cada artigo? Calma, que eu já fiz esse trabalho para você e eu vou mostrar daqui a pouquinho nessa minha dinâmica da tabela de teses, tá? Ah, outra coisa também importante é que você faça a separação dos códigos também, se você quiser, por clips. Ao invés, às vezes, de você usar aquele marca fácil, né, que é a etiqueta às vezes não tem de todas as leis. E aí aquela lei que não tem? Aí você marca com clips, tá? Prefira usar o marca fácil para que seja mais fácil, como o próprio nome já diz, né, para você identificar a lei. Mas às vezes você comprou um marca fácil de tributário que não vem, por exemplo, o decreto-lei da contribuição de melhoria, o decreto-lei 195 de 67. Nossa, Pedro, eu comprei o marca fácil de administrativo, mas não veio a lei de habeas data, a lei 9.507. Tudo bem, aí você marca com clips, tá bom? Nenhum marca fácil tem todas as etiquetas que você vai precisar. Nenhum. Então, não fique triste por causa disso, tá? Ah, eu já sei, Pedro, eu vou criar um marca fácil, eu vou fazer um caseiro aqui em casa, vou imprimir na impressora, colorido. Não pode, tá? Porque diz o edital que você só pode usar separadores de códigos fabricados por editoras, tá? Ou instituições ligadas ao mercado gráfico. Então você não pode, pessoal, fazer nenhuma etiqueta caseira, você não pode fazer nenhum conteúdo caseiro, você tem que usar o da editora, tudo bem? Então cuidado com isso. Ó, agora cuidado, só para a gente reforçar essa ideia das remissões a artigos ou leis. Elas são permitidas apenas para você referenciar assuntos, tá? Se o fiscal da sala, que é um fiscal advogado, perceber que você tentou usar essas remissões para burlar as regras previstas no edital, formulando palavras, formulando textos, isso pode gerar o impedimento de usar o material. Sabe quando a pessoa circula, por exemplo, a palavra F, circula a palavra A, circula a palavra O, só para isso, combinado, dar uma outra palavra para lembrar um princípio, lembrar uma regra? Isso é burla. Então, cuidado, galera, tá? Não perca pontos à toa, não seja impedido de usar o material ou ficar com aquela apreensão. Porque quando você tem uma marcação errada, você sabe que está errada, e aí você fica contando com risco, isso te dá um desconforto emocional que você não precisa ter. Então, além de todo o estresse que uma prova pode causar, né, toda a preocupação que você tem de acertar a peça, enfim, tá dentro do prazo, olha quanta coisa você tem que se preocupar. Se você tiver que se preocupar ainda se seu código está certo ou errado, porque você sabe que você fez uma marcação que não podia, isso vai gerar uma disposição de carga emocional desnecessária. Então acompanhe até o final do vídeo.
Saiba exatamente o que pode e o que não pode. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim, para você não errar com relação a isso, tá bom? Então vamos lá, o que eu posso usar? Vamos ver o que pode ser usado. Lembra que eu falei das etiquetas marca fácil? Então, ó, na lateral do seu código, não estou aqui com nenhum código perto, mas na lateral do seu código, observe que já tem ali os artigos de lei, já tem né, as principais, todas as informações necessárias com relação aos artigos e às leis. Tá vendo aqui, ó? Esses são os marcas fáceis que eu comentei, tá? Agora, observe aqui que às vezes nem toda lei vai ter. Se não tiver todas as leis, você vai marcar com clips. Não tem problema. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um marca fácil de alguma matéria. Então tem às vezes Constituição, tem lá as súmulas do STF, aqui deve ser de penal. Mas se você não tiver alguma lei no marca fácil, você põe o clips na primeira página de onde começa aquela lei. Assim fica mais fácil de você acompanhar, tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui o código para mim. Pronto, peguei aqui um código só para a gente falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento para vocês verem o que eu quero dizer. Ó, o código, ele tá aqui, tá vendo? Então, normalmente, ele tem 3 partes, né? A parte de baixo, que é onde você tem aqui as páginas, a parte de cima das páginas e as partes lateral. Estão vendo? Estão acompanhando? Galera, qual que é a ideia? Que na parte lateral, que é a maior parte do seu código, você coloque aqui os marca fácil, tá vendo? Para que na hora de você procurar a LEF, onde está a lei de execução? Aqui, ó, porque você já tem o marca fácil que mostra para mim onde estão as primeiras páginas de cada lei mais importante. Então aqui não é para você poluir, não precisa colocar todos os marca fácil. Coloque o das leis mais importantes, tá bom? Aquelas leis que você precisa levar para a prova que são importantes. Pedro, mas e se eu não achar daquela lei importante? Aí você põe aqui, ó, deixa eu colocar, ó, o clips, tá vendo? Se você observa, ó, tem o clips na página, porque nem sempre todas as leis vão estar lá no marca fácil. E você não deve sofrer por isso. Se você não tiver todas as leis, não tem problema, porque aí você usa esses clipes aqui na lateral, tá bom? Tá vendo que aqui tá cheio de clipes, ó? Você pode usar esses clipes na lateral que mostram alguns artigos ou súmulas ou leis que não tem no seu marca fácil específico. E não tem problema se isso acontecer, tá bom? Então a ideia é que o marca fácil você use aqui na parte maior do código, tá? Onde você tem aqui a maior parte aqui de informações para você colocar, certo? Bom, feito isso, nós vamos usar traços para marcar trechos dos artigos mais importantes, tá? Então você pode marcar traços ou grifar o artigo inteiro. Observe aqui essa página, olha que interessante. Aqui você veja que o aluno grifou lá o artigo 123. E ele pode grifar o texto todo, tá vendo? Ó, a única coisa que eu peço para vocês terem atenção, e hoje já existe, né? Marca-texto de cor pastel. Por que eu falo marca-texto de cor pastel? Porque aí você não precisa, pessoal, grifar muito forte, porque às vezes as folhas do Vadimeco, não sei se você percebeu, essas folhinhas aqui, elas são muito finas, né? A folha de cada página, até para ficar mais barato, eles usam um papelzinho bem fuleirinho para que fique mais barato o código. Senão imagina quanto que vai custar a impressão de tudo isso. Então é bem fininha a página. Se você às vezes grifa, eu vou pegar aqui uma página grifada desse código, se você, ó, às vezes grifar o código inteiro, deixa eu mostrar aqui, deixa eu interromper aqui só para você ver comigo de forma mais fácil. Ó, se você grifar o código inteiro, não sei se está mais fácil aí para vocês visualizarem, ó. Deixa eu colocar assim em pé. Se você grifar aqui, por exemplo, o código inteiro, quando você vira a página, pode ser que marque o outro lado. Agora, se você faz uma marcação mais fininha, tá vendo? Ó? Uma marcação menos grosseira, uma coisa mais sutil, isso ajuda a não marcar a página de trás. Porque o que te interessa é a marcação daquela página. Se a marcação começar a te confundir, isso pode ser um problema. Então, quem quiser, pode usar, compra lá na livraria, na papelaria, tons pastéis de marca-texto, né? Não vai usar aquele roxo forte, aquele pink forte, porque senão isso vai te prejudicar. Então você pode, ó, fazer a marcação inteira do artigo ou como esse último desenho aqui, ó. Você tá vendo que a pessoa grifou? E você pode grifar de texto, de caneta ou a lápis, a seu critério, tá bom? O edital ele permite você fazer traços da forma que você achar melhor. Então, se ao invés de você usar todo o código grifando o artigo inteiro, você pode apenas grifar com caneta, tá? Tá vendo aqui que ele fez uma marcação a uma lei? Perfeito. Então, ele sabe que o aviso prévio é um instituto que está previsto lá no 487 da CLT, mas essa lei guarda correspondência com aquele assunto. Então, para ficar mais fácil, você pode fazer a marcação combinando. É isso que é a remissão. Remissão é você fazer o link, a ligação de um artigo
com outro artigo, por isso é importantíssimo você usar também essa estratégia, legal? Então, isso aqui que eu acabei de mostrar pode. Outra coisa, você tá vendo que ele fez uma seta, ó? Ele pegou aqui, ó, o artigo, o parágrafo 9º desse artigo e fez uma seta lá embaixo para o parágrafo 11. Pedro, pode fazer isso? Pode, pessoal. Você pode sim fazer ligações de um artigo com o outro, grifar uma palavra e fazer uma seta para o outro. Não tem problema. Isso tudo é permitido. Agora, o que, que não é permitido? O que, que é proibido? Então, agora presta bastante atenção no que eu vou te falar, hein? Olha esse slide várias vezes. Códigos comentados são proibidos, seja por você ou comentados pelo editor. Anotações pessoais só é permitida essas aqui, ó. Colocar um artigo de lei, colocar uma súmula, desde que não estruture roteiro de peça. Cópias reprográficas são xerox, não pode. É proibido levar xerox. Às vezes o aluno fala para mim, Pedro, eu tô com um código antigo aqui, mas eu vou imprimir a lei no site do Planalto e tá tudo certo. Não, não pode mais. Antes até podia, mas agora não, já faz uns anos que a FGV alterou essa regra, até porque pessoas usavam, né, dessas impressões para colocar colas ali, e aí isso facilitava para alguns candidatos, tá bom? Olha só, você pode usar marca-texto? Posso. Posso usar post-it? Não pode. Ó, a utilização de marca-texto, traço, símbolo, post-it ou remissões que tenha como objetivo estruturar roteiros de peças ou anotações pessoais é proibido. O aluno, ele lê só a primeira parte. Ah, é proibido marca-texto. Não. O que ele está falando é que é proibido marca-texto para estruturar roteiro de peça, tá? Isso não pode. Ah, Pedro, mas você falou o post-it. O post-it não pode nunca. Por quê? Essas notas adesivas manuscritas, que são esses post-its que a gente usa, não pode, seja em branco ou impressas pelo próprio examinando, tá vendo? Post-it não pode de maneira alguma, tá bom? Então, eu tenho aqui não sei se está aqui na minha gaveta, mas eu tenho um post-it que tem até algumas linhas, né, para você usar. Não pode, tá? Post-it é proibido, tudo bem? Outra coisa, ó, impressos da internet, acabei de falar também que não pode, tá proibido diretamente pro edital. E agora você também não pode levar livros, doutrinas, apostilas. Já pensou levar minha apostila para a segunda fase? Que top que seria, né? Mas não pode. Pessoal, essa foto que você está vendo aqui, ó, que eu coloquei esses post-its ou essas etiquetas em branco, também não pode, tá bom? As únicas etiquetas que pode são essas marca fácil aqui que eu estou marcando. Essas que estão aqui, que são em branco, elas são proibidas pela FGV no nosso edital, tá certo? Então você não pode levar essas aqui em branco. Outra coisa que você não pode, perceba o que o aluno fez, ó. Ele grifou a súmula 207, aí ele escreveu súmula cancelada. Não faz isso, meu querido. O que você pode fazer? Riscar. Vai lá na súmula 207 e risca ela. Porque aí você vai lembrar, se eu risquei, é porque ela não vale mais. Tudo bem? Mas você não pode escrever súmula cancelada. Olha o que ele fez aqui nesse outro artigo. Ele colocou aqui, ó, súmula 207 do TST. Teoria, não dá nem para ver, né? Não, trata do conflito de leis no espaço. Não pode. Você está fazendo comentários na lei. E isso é proibido. Você poderia aqui fazer a ligação de um artigo, você poderia fazer a ligação de uma súmula, mas escrever do jeito que essa pessoa escreveu, não pode. Então, bastante atenção com relação à marcação. Tá bom? Outra coisa, olha o que esse aluno fez. Totalmente proibido. Escrever post-it, suspensão, não recebe, não soma tempo de contribuição, interrupção, recebe salário, conta tem, nada disso, tá? Bem como também, ó, esses símbolos, tá vendo aqui, ó, símbolos. Eu até queria voltar ao slide anterior, eu coloquei, ó, é proibido usar símbolos, tá? Símbolos. Gente, essa imagem que eu tô mostrando aqui, ó, não é símbolo. O cara pegou uma palavra, grifou e linkou com uma outra aqui embaixo. Isso pode? Pode. Agora, veja o que esse outro aluno fez. Uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, quatro bolinhas, aí não pode, tá? Então, asterisco, estrelinha, bolinha, nada disso pode. Quando você... Isso aqui pode, ó, grifar. Eu estou grifando a palavra ou eu estou grifando a frase inteira. Pode. Pedro, posso circular assim, ó, nomes, fundamentos? Claro que pode. Isso, se te ajuda, pode fazer isso sim. O que não pode é fazer isso aqui, ó. V, depois eu coloco o, depois eu venho no E, depois eu venho no A, porque eu estou tentando fazer a escrita de uma expressão, de uma palavra. Isso não pode. Agora, eu grifar a palavra, sublinhar,
fazer um círculo nela, isso eu posso, tá? Agora eu venho aqui faço isso, asterisco. Não pode. Isso é símbolo, é proibido, tá bom? Então cuidado que isso tudo não pode. Legal? Fazendo aqui uma síntese rápida do que nós falamos até agora, nós vimos que a marcação ela tem como objetivo principal ajudar que você encontre com mais rapidez, com mais facilidade, aquele artigo, aquela súmula, que dá fundamento à sua resposta. Esse é o objetivo da marcação. Achar o artigo da lei, da súmula, que você consiga encontrar com mais rapidez, com mais agilidade, aquela informação. E tempo na prova a gente conta demais, né? Quem já fez segunda fase alguma vez na vida sabe do que eu tô falando. Por mais rápido que você seja, às vezes eu fico impressionado com alunos que saem depois de 3 horas de prova. Eu falo, gente, como é que conseguiu? Aí depois o aluno fala para mim, Pedro, não fundamentei não, só dei a resposta, não fundamentei nada. E depois reclama que não passa, né? Então, doutores, a marcação ela serve para isso, para te ajudar a achar mais rápido. E aí, os alunos às vezes falam, Pedro, legal, você me falou que eu posso marcar com cor, com clipes, já sei tudo que eu posso usar. Agora, como é que eu uso a minha marcação? Eu tenho uma metodologia que eu já uso com os meus alunos há quase 10 anos, em segunda fase de OAB. E é uma marcação que eu acho que contribui bastante para ajudar você a achar mais rápido aquela informação. Então, essa marcação, essa metodologia, ela funciona através daquilo que eu chamo de tabela de teses. Quando o examinador ele faz uma pergunta para você, o que ele quer saber é se você conhece aquela tese do direito. Então, às vezes, ele fala assim, ó, o Estado de Goiás criou o empréstimo compulsório. E ele te pergunta se o Estado pode criar um empréstimo compulsório. Na verdade, ele não está te perguntando se o Estado pode criar o empréstimo compulsório. Ele está perguntando se você conhece sobre competência tributária. Quando ele pergunta se eu posso alterar a data de vencimento sem lei de um tributo, ele está te perguntando sobre o princípio da legalidade. Quando ele fala que uma determinada pessoa contratou um parente, ele não está perguntando se pode contratar parente, ele está perguntando se você sabe o que é nepotismo. Então, você tem que começar agora a enxergar que o que o examinador vai cobrar de você é o conhecimento da legislação por meio dessas teses jurídicas, né? E aí, fazendo uma pesquisa em todos esses anos acompanhando a FGV está conosco desde 2008. Então, temos mais de 10 anos de prova da FGV. E o que eu percebo é que ela vem cada vez mais nos gabaritos, né, nas suas respostas, exigindo que o candidato cite essas teses. Às vezes o aluno fica bravo porque ele coloca assim na prova: não pode aumentar tributo sem lei. E aí, no gabarito, está escrito lá, princípio da legalidade. Ele fala, nossa, Pedro, eles querem que eu responda com as palavras dele? Não. Eles querem que você traga as teses. É isso que o examinador vai cobrar de você, a tese. Por isso que é muito importante que você saiba o seu pensar para a segunda fase é sempre ligando a historinha, o caso concreto, a tese que ele está formulando. Então, ó, qual que é a minha sugestão? Tá vendo esse vadimeco? Eu sugiro, que é mais ou menos o vadimeco que eu estou aqui também na minha mão, né? Então, o que eu sugiro? Que na parte de cima, você coloca todas as leis que você não achou etiqueta marca fácil, tá? Então, como eu comentei, às vezes o decreto-lei de contribuição de melhoria, você não acha marca fácil. Então, você pode colocar aqui, na primeira página da lei, você vai lá e coloca o clips, ó, tá vendo aqui, ó? Você vai lá e põe o clips na primeira página da lei, para que você lembre-se que quando não está aqui embaixo, aqui em cima você vai achar mais rápido. Porque, gente, na hora da prova, ficar procurando tudo isso aqui, ó, dá um desespero, às vezes parece que tiraram, às vezes o aluno na sala de aula, Pedro, meu código não tem esse decreto. Claro que tem, mas é que o nervosismo, o emocional atrapalha. Então aqui a minha sugestão é que vocês coloquem essas leis que não possuem etiquetas. Aqui, na lateral, nós vamos colocar os clipes com as teses, com a tabela de teses jurídicas para vocês usarem, tá? As mais importantes, né? Eu reforço que se você grifar o seu código inteiro, o método de grifar perde a relevância, porque você grifou mais do que se deixou coisa em branco. Então, você tem que marcar as teses jurídicas mais importantes, aquelas que o examinador mais cobra. Então, no direito tributário, princípios, imunidades. No direito administrativo, princípios, regras de organização administrativa, responsabilidade civil. Então, essa é a ideia. E também, na parte de baixo, você vai colocar os clipes que te lembrem o cabimento das petições iniciais. Nossa, Pedro, eu sei que é mandado de segurança.
Mas qual que é o artigo do mandado de segurança? Você vai lá e coloca o CLIPS na página do artigo da Constituição que fala sobre mandado de segurança. Na hora da prova, você sabe que todas as teses, todos os cabimentos de peça, tá tudo aqui embaixo. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, ou, no caso, né, de tributário, ação anulatória, ação declaratória, embargos, todos os artigos que fundamentam as peças que eu vou usar lá no preâmbulo da minha petição inicial, né, quando eu qualifico as partes. Eu vou usar o artigo que fundamenta a peça, eu coloco aqui. E aí, na hora da prova, é só você procurar os clipes aqui de baixo, que você vai achar aquele que indica a peça. Até porque a gente não tem tanta peça assim, né? Você vai ter aqui no máximo 15, 20 clipes para você lembrar de todos os artigos. Isso também vale para recurso, né? Recurso de apelação. Qual que é o artigo do recurso de apelação? Não precisa memorizar. Põe aqui no clips, na página aqui de baixo, o artigo que fala do recurso de apelação. Aí quando você abre aquele clips, quando você abrir o código, na página você vai grifar lá, recurso de apelação, tá? Isso vai te ajudar a achar com mais facilidade. E se você usar essas marcações durante o seu estudo em casa, quem é meu aluno, seja no curso presencial ou no curso online, faz diversas peças. Então, quando você estiver treinando em casa as peças, estiver treinando em casa os exercícios, você já vai acabar condicionando a sua mente a usar essas marcações, tá bom? No administrativo, a mesma coisa. Ó. Aqui em cima, leis que você sabe que não tem etiqueta, as teses mais importantes e o cabimento de petição inicial, tá? Então, a mesma estrutura do tributário, você também vai usar para o direito administrativo. Então, olha aqui como é que fica bonitinho, ó, um código que tem os principais marca fácil. Gente, você coloca os principais. Então, lá para os meus alunos, eu fiz aquela lista de quais são as leis mais importantes, tanto de tributário quanto de administrativo, e aí você vai fazer o marca fácil só dessas leis. As que eu não falar para você fazer, você não faça, porque senão fica muito poluído. Então repare, ó, que esses clipes aqui, ó, estão ligados às teses, tá vendo? Ó? Então você marcou os marca fácil e aqui estão as teses com os clipes importantes que você aqui organizou, tá bom? Então é basicamente assim que você vai fazer a sua prova. Ó, esse é o marca fácil de tributário que você pode adquirir, tá bom? Marca fácil de tributário e esse é o marca fácil de direito administrativo. Entra no site da editora, né? E aí você coloca lá, vai chegar na sua casa rapidinho. Tá vendo que normalmente esses marca-fácil têm até 60 etiquetas, mas você não vai usar 60, né? Poderia vender individualmente, mas infelizmente não vende, então você não vai precisar marcar todas, você vai marcar as que eu colocar para você como mais importante para a sua prova de segunda fase. Porque a ideia é que a lateral do seu código também não fique poluído, né? Se ficar cheio de coisa, você vai ter dificuldade na hora de achar. Então a ideia é que você coloque os principais para que você tenha facilidade de organizar, tá bom? Pessoal, aí o que eu fiz? Eu coloquei, tanto em administrativo como em direito tributário, quais são as teses mais importantes, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei 12 teses. Você que é meu aluno vai ter as teses completas, tá? Eu até coloquei aqui embaixo, no link desse vídeo aqui, o link para você pegar essa tabela de teses. Então, lá você vai ter quais são os temas mais importantes. Então, quais são os princípios que a prova mais cobra? Sobre organização, sobre responsabilidade civil, sobre intervenção do Estado na propriedade. Aqui eu já disse, já marquei, quais são os artigos mais importantes que você precisa memorizar. Memorizar não, você precisa marcar. E aí o que você vai fazer? Para cada uma dessas teses, você vai estabelecer uma cor. Então, por exemplo, princípios eu vou grifar de azul. Os artigos de organização eu vou grifar de amarelo. Os artigos de responsabilidade civil eu vou grifar de preto. Os artigos de intervenção eu vou grifar de roxo. Os de poderes eu vou grifar de verde. E assim você vai fazer para todos. A mesma coisa com direito tributário. Ó. Direito tributário está aqui. São 9 temas, 9 grupos de teses, tá? Competência. Quais são os artigos mais importantes de competência? Quais são os artigos mais importantes de princípios, de imunidades? Ah, Pedro, competência eu vou grifar de azul. Princípios eu vou grifar de verde, imunidades genéricas eu vou grifar de amarelo, imunidades específicas eu vou grifar de preto, tá? Aí a minha sugestão é aquelas cores mais vivas, vermelho, amarelo, usa para os temas que têm menos artigos. O seu código não ficar tão poluído, tão alegórico, né? Se você começa a chamar muita atenção do corretor, tudo isso que eu estou mostrando é permitido pelo edital, tá? Eu não estaria louco de fazer aqui um vídeo colocando coisas que você não poderia fazer. E como eu falei, essa metodologia ela já funciona há muitos anos e eu nunca tive problema com alunos que tiveram código retido, né, apreendido por questões de marcação. Então fique tranquilo se você fizer exatamente como estou te orientando.
Então, use, se você chama muita atenção, o cara fica olhando muito para você. Já fez prova sendo observado? É a pior coisa, né? Você tá lá fazendo, você olha pro fiscal da sala, ele tá te olhando. Aí você começa a fazer, olha de novo, você fica meio cismado. Porque ele achou o seu código muito colorido. Então, o que eu sugiro? As teses que tenham menos artigos para. Ah, competência, por exemplo. Tem 8 artigos. Princípio já tem 20. Então, usa uma cor mais branda para princípios. Um verdinho, um azul. Agora, cores mais vivas, como amarelo, vermelho, usa para artigos, para temas que não tem tantos artigos assim. Isso vai deixar o seu código bem mais fluido na hora de você ler, né? Não tão pintado, com cores vivas, essa é a ideia, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, em direito tributário são 9 temas, né? Então você vai ter 9 teses de direito material, mais os artigos de processo. Para artigos de processo, nós vamos escolher uma única cor. Então escolhe lá, que cor você gosta? Essa única cor, nós vamos grifar todos os fundamentos de peça. Então, a lei do mandado de segurança, nós vamos grifar com essa cor. A lei da ação anulatória, com a mesma cor. O artigo da ação declaratória, com a mesma cor. O artigo da ação de embargos, da mesma cor. O artigo da ação de EPE, com a mesma cor. Direito administrativo, mesma coisa. 12 temas, tem um pouquinho mais de teses. A parte processual, você vai escolher uma única cor. Aí nós vamos grifar habeas data, o artigo do habeas data com essa cor, o artigo do mandado de segurança com essa cor, o artigo do habeas corpus, da ação civil pública, da ação popular, dos recursos, todos os artigos que vão dar fundamento à parte processual, nós vamos grifar tudo com uma única cor. Tudo bem? Agora, as teses, aí cada tese vai ter uma cor. Quando eu olho princípios, não é que cada princípio vai ter uma cor, não. Todos os princípios vão ter a mesma cor. Todos os artigos de organização administrativa vão ter uma cor. Então, cada tese dessa tem uma cor diferente. Então, por exemplo, ó, princípios. Olha quantos princípios nós temos da administração. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Tá vendo aqui, ó? Contraditório, autotutela, motivação, continuidade. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher uma cor só para princípios. Vamos imaginar, na tabela anterior eu escolhi azul. Então, todos esses artigos aqui, todos esses, eu vou pintar de azul. Você pode pintar o artigo inteiro ou apenas grifar com a cor que você escolheu. Todos da mesma cor. Então, lembra que eu falei? Cada tabelinha das teses vai ter uma única cor. E você vai pintar aquele artigo com a cor que você escolheu, tá? Pode pintar o artigo inteiro? Pode. Pode pintar só o número do artigo? Pode. Pode só sublinhar com a cor? Pode, da forma que você quiser. Voltando aqui, ó, se você quiser grifar, ó, exatamente como essa aluna aqui fez, ó, pintando com a cor inteira, olha essa foto do meio aqui, ó. Ela pintou tudo com a cor. Perfeito, escolheu verde e pintou de verde. Pedro, e se eu grifar de verde igual fez esse aqui? Também pode. Fica a seu critério, pessoal. O que te deixa mais confortável emocionalmente com as cores? O que te deixa mais menos afeta a sua visão com relação às cores? Tributária é a mesma coisa. Olha só quantas imunidades nós temos. Por exemplo, ó, a gente tem imunidade recíproca, religiosa, subjetiva, objetiva e musical. Que cor você escolheu para imunidade? Ah, escolhi amarelo. Então eu vou pintar de amarelo esses artigos, vou pintar de amarelo esses artigos, esses artigos, esses artigos e esses artigos. Ah, imunidade tributária específica. Ah, imunidade tributária específica eu pintei de preto. Então todos esses aqui eu já vou pintar de preto. Tá vendo? Então você vai pintar todos os artigos agrupados por teses, por temas, para facilitar na hora de escrever, de procurar. Pedro, como é que eu vou lembrar essa cor, essa legenda? Que imunidade é preto, que imunidade é verde, que princípios é azul? Gente, o índice remissivo. Quando você abre, pega aí o seu Vadmecum, vai lá na parte final dele, no índice remissivo. Então, por exemplo, eu tô aqui, ó, vou tirar até o compartilhamento da tela para você acompanhar comigo. Tá vendo aqui, ó? Esse é o índice remissivo, ó. Índice alfabético remissivo geral, tá vendo? Aqui começa o índice remissivo. Vocês estão vendo que existem palavras em negrito? As expressões em negrito é a palavra-chave. Então vamos procurar aqui, ó, imunidade. Procura aí no seu código a palavra-chave imunidade. Aí, achei aqui, ó. Não, é imposto. Imunidade. Aqui, ó. Achei
imunidade tributária. Essa aluna pintou com a palavra imunidade tributária de vermelhinho, tá vendo? De vermelho. Então, o que ela fez? Ela grifou a palavra em negrito com a cor vermelha. Tá aqui a legenda. Porque a imunidade é de cor vermelha. Ah, princípios, Pedro. Como é que eu vou lembrar a cor de princípios? Vai lá, ó, em princípios, na palavra, no índice remissivo, e pinta com a mesma cor que você pintou os artigos de princípios. Ou seja, quando você chegar na prova, leu o enunciado, falou, isso aqui é princípio da legalidade. O que você vai fazer? Corre para o índice remissivo e vê a palavra princípios. Ah, eu pintei de roxo. Vamos lá, princípio da legalidade está aqui. Artigo tal. Vai lá no artigo 150 da Constituição, que é o meu exemplo, e você vai ver que ele vai estar pintado com a cor que você escolheu. Entendeu? Vai lá no artigo 150 e fala, opa, está pintado, ó, eu vou usar esse código aqui, ó, está pintado com a cor que eu escolhi. Fica mais rápido, pessoal, porque aí o seu olho já está concentrado a achar só os artigos de preto. Você não vai ler a página inteira. Você só vai ler aqueles artigos que você pintou com aquela cor da tese que você sabe a resposta. Acredite em mim, a maior dificuldade sua não vai ser achar a tese. Quando você lê, a igreja está sendo cobrada de um imposto. Puta, igreja é imunidade. Imunidade religiosa. Agora, meu Deus, onde está isso? Vai no índice remissivo, imunidade. Procure imunidade religiosa. Pintou com que cor a imunidade? De verde. Qual artigo que você pintou? Tal. Vai lá no artigo. Automaticamente o seu olho vai procurar onde está a cor verde. E aí você vai saber mais rápido achar aquela informação. Essa é a metodologia que eu oriento. Você fazer a marcação de acordo com a cor da tese e para achar qual é a cor de cada tese, você pinta o índice remissivo. Tudo bem? Assim você vai ter facilidade de achar. Escolhe uma cor. Essa tabelinha de teses eu já fiz para você, eu já preparei. Quais são os artigos, quais são as teses, já está tudo montadinho dentro disso que eu chamo de tabela de tese. E nós vamos usar a mesma lógica para súmulas. Pedro, quais são as súmulas de imunidades? Ora, vai lá e pinta com a cor de imunidade. Porque na hora que você sabe o tema e você vai procurar a súmula, vamos imaginar que eu pintei imunidade de preto. Ao invés de eu ter que ler as 700 súmulas que eu pintei, eu vou ler só as que eu pintei de preto. Gente, olha como você ganha tempo com isso. Vocês estão entendendo? Olha como você ganha tempo com isso. Porque você não vai ler tudo. Você vai ler só aquelas identificadas com a cor da tese que eu juro para você, você vai saber a tese, mas vai ter dificuldade de achar o fundamento, o artigo, tá? É claro que para saber a tese você tem que estudar, né? Nada cai do céu. Então você vai ter que treinar isso em casa. E daqui até o dia da sua prova, você vai ver como você vai evoluir nessa questão de achar as teses. Comece a sempre pensar as perguntas que dentro daquela pergunta está escondido uma tese. A letra A da questão 1 fala uma tese, a letra B da questão 1 fala outra tese. É isso que você tem que ficar atento para que você tenha facilidade de responder as perguntas da prova. Combinado? Espero que esse vídeo sobre marcação de texto, marcação do código tenha lhe ajudado. Pedro, onde eu consigo essa tese? Aqui embaixo do vídeo tem ali o link para você acessar tanto a tabela de teses de tributário quanto a tabela de teses de administrativo. Pegue seu código, escolha a cor e comece a pintura imediatamente, tá bom? Quanto mais rápido você terminar essa marcação, mais você treinará. E aí, quanto mais treinado você tiver, mais rápido você vai achar na prova. Às vezes o aluno fala para mim, Pedro, eu vou comprar o meu código na véspera da prova. Não vai dar certo. Você precisa ter intimidade com o seu código. Por isso, quanto mais você treinar, mais fácil você vai achar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma. Estou torcendo aqui para dar tudo certo e eu vejo você na lista de aprovados na nossa segunda fase. Um grande abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram ou manda aqui nos comentários do vídeo e eu estarei à disposição de vocês. Abraço!